pegar aqui emprestado. Nós vamos usar alguns livros aqui como cola. A doutrina espírita, ela surge com estudos de Kardec em 1857. E aí a gente precisa entender o que é a filosofia. Lá na antiguidade, nós vamos ter as diversas crenças, os diversos povos com suas crenças, mitos, explicações da realidade conforme os seus mitos. E na Grécia Antiga, há mais ou menos 2.600 anos, você vai começar pela primeira vez na história a ter pessoas que vão querer investigar os fenômenos da natureza sem explicar através dos mitos. Eles querem entender o que está acontecendo no mundo sem aquela explicação assim. Por que aquele raio caiu ali na colina? Porque Zeus brigou com Hera. Por que fez o eclipse? Porque a lua brigou com o sol, ou os deuses estão de mal. Entenderam? Nós, antigamente, nesses povos, qualquer problema, a gente levantava a questão para os deuses. Astecas, aqui na América, maias e incas. A agricultura não está boa, os deuses não estão satisfeitos. Mata alguém, sacrifício. Não sei o que, não está bom, sacrifício humano. No judaísmo, sacrificar bodes. Lá na Bíblia tem uma passagem que Yahvé manda sacrificar o filho. Abraão, sacrificar o filho. Aí depois Deus evita. Então muitos povos tinham sacrifícios humanos. Por que eles faziam sacrifícios humanos? Para aplacar a ira dos deuses. Ira sobre o quê? Sobre a seca, sobre a falta d'água, sobre a doença. Isso é a visão mítico-religiosa. Até hoje isso existe. Os gregos, esses pensadores, não é que eles fossem ateus, não. Eles só queriam entender as coisas. Então, vai ser na Grécia Antiga que pela primeira vez você vai ter pessoas querendo entender as coisas usando a razão, o raciocínio possível, usando a matemática, e não buscando na resposta fácil dos deuses uma resposta mágica. Então você já começa a ver que a filosofia, ela surge com essa proposta. Passado algum tempo, nós vamos ter a figura de Sócrates, também lá na Grécia Antiga. Sócrates, ao contrário dos primeiros filósofos, que vão ser chamados de pré-socráticos, ou seja, aqueles que vieram antes de Sócrates, Sócrates ele tinha um detalhe: ele não estava preocupado com os fenômenos da natureza. Ele queria saber sobre o ser. O que é alegria? O que é a tristeza? O que é a justiça? O que é o bem? O que é o mal? Então as perguntas de Sócrates, e é por isso que ele divide a filosofia,
Sócrates, ele sai daquela busca sobre a origem das coisas. Qual é a origem das coisas? E ele começa a buscar o autoconhecimento e quais os limites do saber sobre as coisas. Sócrates vai trazer para nós a noção de que nós não sabemos tudo sobre um assunto. Então Sócrates vai usar um método que era irritante, irritava as pessoas, maiêutica, porque ele fazia a pergunta: o que é alegria? Aí você respondia. Mas alegria, responde para mim, o que é alegria? Ficar feliz, satisfeito, riso, à toa, como dizem. Então, sempre que a pessoa... Não, deixa eu voltar então, peraí. Perguntar direito para poder fazer a pegadinha, senão não tem pegadinha. Se é que eu vou conseguir, né? O que é felicidade? É a maneira de a gente ficar satisfeito com isso aí, distribuindo felicidade, rindo. A minha maneira é essa, com a família e com os amigos. Então, eu só sou feliz se eu estiver rindo? Não. E se eu não distribuir para os amigos, eu não estou feliz? Também. Ah, então eu posso estar feliz, distribuindo ou não? Mas aí quem está lá já não vai saber, aquele lá está fechadão, deve estar cheio de problemas. Não, mas a felicidade é tua ou é do outro? É minha. Se é tua, você tem que provar para o outro? Vocês estão entendendo? Tá bom. Chega um ponto que a pessoa começa a ficar irritada. Não dá não? Se a pessoa também não estiver buscando. Entenderam o que Sócrates fazia? É a maiêutica, ele começa a perguntar. Só que tem uma coisa boa nisso. Se você não estiver buscando, você fica irritado. Se você estiver buscando, você começa a pensar coisas novas. Você começa a ver coisas novas que você não via. E acontece. Mas isso só acontece se quem está perguntando e quem está respondendo está aberto para o novo. Se você não está aberto para o novo causa um problema. E Sócrates causou problema. Sócrates foi morto, acusado de corromper as pessoas, os jovens, ao levantar questionamento. Porque Sócrates vai trabalhar a filosofia usando a razão para as coisas da vida. Então Sócrates vai dar à filosofia uma conotação que Pitágoras tentou antes dele, que é o pitagorismo. Platão viu a morte de Sócrates e Platão bebeu da fonte de Pitágoras. Então, na doutrina espírita, a gente pega o Evangelho e Kardec vai falar um pouco dos precursores espíritas, logo na introdução. E ele vai falar muito de Sócrates e um pouco de Platão. E nós vamos seguir essa tendência sem saber que Platão ele tem uma característica muito interessante. Quando você começa a ler Platão, você começa a perceber. Um aluno, estava dando aula, falei das ideias de Platão, pra vocês terem ideia. Um aluno veio perto de mim: professor, qual a sua religião? Eu falei: aqui na sala de aula eu não tenho religião, aqui na sala de aula eu sou professor de filosofia. Aí ele foi embora, aí eu fiquei encasquetado daquilo. Eu falei: vem cá, qual a tua religião? Ah, eu sou espírita. Eu falei: eu sou espírita também. Por que ele veio me perguntar? Porque se vocês vissem a aula que eu estava dando, falando de Platão, vocês iam chegar à mesma conclusão que ele.
Ele está falando de doutrina espírita. Entenderam? Porque Platão usava a razão, mas falava o seguinte: que as pessoas tinham reencarnação, que ele lembrava da vida passada dele, que ele teve uma vida passada, chamava não sei o que, lá num lugar chamado Atlântida. Vocês já ouviram falar de Atlântida, gente? Mas vocês sabiam que quem falou de Atlântida foi Platão? Ele que trouxe isso. Que ele falou que lembrava de ter vivido em Atlântida e que Atlântida afundou. Ele que lembrou, falou disso de uma vida passada. E toda a filosofia de Platão é falar o seguinte: a verdadeira realidade é lá no mundo invisível. Lá está a verdade. A gente esteve lá, viu a verdade, reencarnou. E por aí ele vai contando. E ele tenta atrelar o conhecimento espiritual à vida, aos questionamentos de Sócrates. Vê se não é familiar. Sócrates questionava a existência. O que é a verdade? O que é certo e errado? E Platão vai trazer essa vivência, que ele vai pegar muito de Pitágoras, que são as vivências espirituais, e vai juntar com a ideia de renovação da sociedade, que ele vai escrever na obra A República. E para falar da obra A República, ele vai falar do mito da caverna. Havia uma pessoa, imaginem, é um mito, é uma alegoria da caverna ou mito da caverna. Ele conta essa história para explicar parte da visão de mundo dele. Imaginem pessoas que estão sempre amarradas, imóveis, não podem se mexer, e elas vivem no fundo da caverna, de uma caverna. Elas nunca viveram em outro lugar, elas já nasceram assim. É um mito, tá, gente? Elas não podem se mexer, e a única coisa que elas veem é o fundo da caverna. Atrás delas, elas não sabem, tem uma mureta. Atrás da mureta tem uma fogueira, um pouco mais atrás. Aqui está a mureta, aqui tem uma fogueira. Por trás da mureta, as pessoas estão aqui amarradas, sentadas, não veem nada. Aqui na mureta passam pessoas com balangandãs. Lembram de... como é que é o nome delas? Carmen Miranda? Com balangandãs na cabeça. As pessoas passam, só dá para ver os balangandãs. Esse daqui é um cavalo. Aí a pessoa passa com um negócio na cabeça, é um cavalo. Esse aqui é um sol. Esse aqui é uma lua. As pessoas que estão aqui deitadas e olhando para lá, com a luz da fogueira, a única coisa que elas veem é a sombra. Só sombra. Elas não sabem que tem pessoas ali carregando coisas, porque elas não conseguem ver, porque elas são imóveis. Elas só podem fazer isso aqui, ó. Isso é Platão contando, tá, gente? Imagine que um belo dia alguém levanta a questão: será que eu posso me mexer? Será que realmente eu não posso me mexer? Porque eu nasci aqui e disseram que não tem jeito, a gente só pode olhar para cá e não se mexer. Será que eu posso me mexer? Aí um dia essa pessoa questionou isso, e ela conseguiu ir se mexendo, e viu que conseguia rastejar. E ela foi rastejando, atravessou a mureta e começou a ver que aquilo tudo que aparecia na parede eram pessoas carregando coisas na cabeça. E ele foi rastejando, viu a fogueira, foi rastejando,
até sair da caverna. Quando ele saiu da caverna, ele ficou cego um pouco, que luz demais cega, mas conforme ele foi melhorando, ele viu que existia profundidade. Ele não sabia que existia isso, que existia montanha, que existia cores. Ele viu o mundo, as coisas do mundo. Ele descobriu a verdade. Platão continua contando a história. Imagina que essa pessoa, depois de descobrir um mundo imenso, saber que existe cor, existe profundidade, existe sensação, ele se lembra dos companheiros que estão lá amarrados, acorrentados, pensando que o mundo todo é apenas cinza e preto. E ele se enche de compaixão. Imagine que essa pessoa retorne. Imagine que ela pregue para as pessoas que estão amarradas. E a Platão pergunta: o que você acha que acontece com essa pessoa? Ela vai ser aceita? Não, ela vai ser pega, e se eles pudessem se mexer, eles a pegariam, prenderiam e a matariam. De certa forma, Platão está se lembrando de Sócrates, mas a gente lembra também de todas as pessoas que trouxeram informações novas que o povo não queria ouvir. Uma delas foi Jesus, outra foi Jean Hus. Jean Hus foi uma das encarnações de Allan Kardec. Então a filosofia, ela vai trazer um problema, que é o seguinte: se você questiona e critica, você está usando um atributo da razão. Você analisa, você levanta uma hipótese, você contrapõe as ideias, você analisa as possibilidades, então você está aberto para um novo olhar sobre aquilo. Isso é filosofia. Só que nós temos uma longa tradição religiosa. Esta é a verdade. Ponto final. Kardec, ele foi estudar no Instituto de Yverdon, de Pestalozzi. Pestalozzi foi amigo de Rousseau, grande pensador iluminista. Deixa eu contar uma história antes de falar de Rousseau. Perguntaram a Chico Xavier que mérito teria Joana d'Arc. Joana d'Arc viveu no... E a pessoa que perguntou disse que ela era uma guerreira, não viu nada demais, uma médium como qualquer uma outra. Que mérito que ela teve? Além de uma vida sofrida, traição, essa coisa toda. Aí o Chico Xavier falou uma coisa, gente, muito interessante. Muito interessante. No século XV e XVI, já estavam reencarnados aqueles que seriam os ancestrais dos filósofos iluministas, avós, bisavós. E estes filósofos iluministas, esses ancestrais, 2, 3 gerações antes, foram selecionados no mundo espiritual para que, quando reencarnassem, pudessem dar a esses pensadores que iam reencarnar 100, 200 anos depois, um cérebro fabuloso, porque os iluministas iriam revolucionar, como revolucionaram. Então, quando o Chico fala isso, o Chico está nos dizendo que a espiritualidade vinha planejando na França toda uma organização genética e paragenética, genética espiritual, 200 anos antes, para permitir que lá no século XVIII e início do século XIX, esses
espíritos reencarnassem. Essa é a informação. Um preparo espiritual meticuloso para que essas pessoas, ao reencarnar, pudessem fazer o que fizeram. E o que eles fizeram? Mudaram o mundo. Os filósofos iluministas mudaram o mundo. E a doutrina espírita é herdeira do iluminismo. Se não houvesse iluminismo, não haveria espiritismo. Por que não? Porque os filósofos iluministas, vários, sobretudo na França, mas também na Alemanha e na Inglaterra, eles questionaram o mundo como era até aquele momento. Como é que era o mundo? O rei era dono do país, absolutismo. O rei era dono do país. O país era dele. Ele fazia o que queria. Não tinha sistema judiciário. Ele não respondia a ninguém. Não tinha controle. E ele era alguém de sangue azul. Porque a igreja dizia que o rei era o escolhido. Então havia uma aliança entre rei e igreja. O rei era o escolhido, logo ele era o dono do país, logo ele podia mandar, e todas as outras pessoas faziam o quê? Obedecer. Elas eram súditas. E o súdito só obedece, ele vive em função do que o rei manda. Guerreia ali, guerreia. Faz isso, faz. Cegueira total. Gente, se você olhar com o olhar espírita, se eu não tenho liberdade, se eu não tenho educação, não tinha, tá? Não tinha escola. Se eu não sei ler e escrever, se eu não posso escolher, como é que é a lei de progresso? Ela fica comprometida. Vocês estão percebendo? A doutrina espírita fala da lei de progresso. Eu só progrido se eu vencer as minhas dificuldades íntimas, usando o meu livre. Se eu não exerço o meu livre-arbítrio, só para abrir aí, esse tema, gente, não é para palestra, tá? Esse tema é para seminário. Ele é muito amplo. Mas eu vou abrir assim mesmo há casos de suicídio e casos de suicídio. Vocês sabiam? Tem suicídio que não é suicídio, mas é suicídio. Por isso que eu estou dizendo que isso é complicado. Porque se a gente não explicar direito, vocês não me chamam mais para falar aqui. O que aquele orador falou, aquela maluquice lá? Espera aí, gente. Tem casos de suicídio, como o de Ivone Pereira. Ela traiu, ela tinha uma filha e um marido. Ela conheceu alguém e fugiu. Lá pelas tantas se arrependeu. Voltou. O marido tinha se matado, a filha tinha morrido. Ela ficou cheia de culpa, se matou. Ela usou o livre-arbítrio dela. Mas há casos em que a pessoa está a um nível de depressão tão profundo que ela nem sabe mais o que está fazendo. Entenderam a diferença? Quando você pensa assim, todo suicida vai para o vale dos suicidas, leiam Céu e Inferno. Céu e Inferno tem um capítulo só sobre suicidas, e você vai ver que o destino de cada um é diferente, porque todos têm agravantes ou atenuantes. Cada caso é um caso. Quem julga? A consciência. Aonde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Não sou eu.
Ah, vi um caso lá, a pessoa se matou. Vai para o vale do suicídio ou não vai? Não é, não somos nós. Porque a gente não sabe o contexto. Estão entendendo, gente? Isso envolve o quê? Livre-arbítrio. Se você está tomando uma atitude em que a depressão já tomou conta de tudo e tu nem sabe direito o que você está fazendo, é diferente de uma pessoa que, presa em culpa, toma uma atitude intempestiva. Todos os dois casos são ruins, mas um é mais grave para a consciência do que o outro. Porque o outro, a pessoa nem sabe direito o que ela está fazendo mais, porque ela já perdeu a razão de si. Entenderam a diferença? Eu só falei isso para a gente entender como o livre-arbítrio ele vai diferenciar e vai, quanto mais liberdade eu tenho, mais eu sou responsável pelos meus atos. Quanto mais ignorante, mais limitado e mais o mundo que eu vivo limita a minha ação, menor é a minha responsabilidade. Então, o que os iluministas trouxeram? Questionaram essa coisa do rei ter esse poder todo. Alguns iluministas não queriam nem mais essa noção de rei, porque ele é um ser humano como qualquer um outro. Ele tem problema de saúde como qualquer um outro, ele morre como qualquer um outro. Então, os iluministas denunciaram a aliança e a dominação da religião sobre as pessoas. O que eles pregaram? Estado laico. O que é o Estado laico? O Estado não pode ter uma religião preferida, nenhuma religião. Aí vocês começam a entender que se eles não tivessem falado de Estado laico e a França não tivesse adotado isso, a doutrina espírita teria como surgir, gente? A religião seria só a católica. Todo país que não tinha adotado no século XIX Estado laico, quando chegava, vocês conhecem a noite de o ato de fé de Barcelona? Vocês já ouviram falar? Kardec mandou livros para Barcelona. O padre, o bispo lá, ele tinha autoridade de justiça. Por que ele tinha autoridade da justiça? Porque numa monarquia, o padre, a Igreja Católica, ela tem poder de lei, porque o Estado tem religião. Ele queimou, mandou queimar e queimou mesmo, e acabou. Então, sem o iluminismo, Kardec não teria condições de falar da doutrina espírita. Então eles pregaram o Estado laico. O Estado não pode ter religião. Se você coloca um monte de religiosos no poder, o que acontece? Há exemplos? Há Irã, Afeganistão. Eles usam religião e expulsam todas as outras, gente. Porque elas não acreditam em reencarnação. Divaldo Pereira Franco, nos anos 60, esteve em Portugal e na Espanha. Tinha que falar escondido. Ele conta que na Espanha uma vez, eles foram para uma praça imensa, para ele poder falar assim no banco com as pessoas, para eles verem quem chegava perto, porque era a ditadura do Franco. E na ditadura de Franco, o Estado era laico. Quem é que mandava? Igreja Católica. Podia falar de doutrina espírita? Não. Se o país, o Estado deixa de ser laico, espíritas, umbandistas, candomblecistas são os primeiros a ser, não tem, é a história que conta. Então percebam bem, o iluminismo, por isso que Chico falou que havia um preparo espiritual de 200 anos, 300 anos, para que essas pessoas, quando reencarnassem, não deixassem que o meio as arrastasse a simplesmente aceitar o que era dito. Isso é filosofia.
Você questiona. Então, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, John Locke, Immanuel Kant, essas pessoas que são os iluministas, eles questionam e vão dizer o seguinte, outra coisa importante: é importante que haja ensino para as pessoas. Como assim, Anderson? Eu não estou entendendo. Não existia. Vocês sabem ler e escrever hoje? Todo mundo sabe ler e escrever aqui? Graças aos iluministas. Não tinha escola pública. Não existia isso. Quem é que parou para pensar? A gente nunca para nisso, né? Alguém teve que parar para pensar que as pessoas tinham o direito de aprender a ler e escrever. Quem foi que parou para pensar? Os iluministas. Quem foi que parou para pensar que o Estado, o país, não pode ter uma religião? O líder pode ter. Qualquer político pode ter. Mas o Estado, ele não pode ser religião. No Brasil, antes da proclamação da República, o Estado tinha religião. Vocês têm ideia qual era a religião? Católica. Antes de Dom Pedro II cair. Para você casar, para vocês entenderem como é que é a coisa, você só podia casar na igreja católica. Imagina lá no século XIX. Você não é católico não? Não casa. Por quê? Porque o cartório é na igreja. É o padre que assina. Entenderam? Você quer ser militar? Ok. Só soldado? Não, eu quero ser oficial. Tem que ser católico. Quero ser juiz. Ok. Tem que ser. Entenderam a diferença? O Brasil não tinha aderido a essas ideias iluministas. Só com a República que o Brasil vai pegar a Constituição americana dos Estados Unidos e vai fazer quase que uma cópia. Porque o primeiro país do mundo a adotar as ideias iluministas foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos pegou várias das ideias e adotou. Depois a Revolução Francesa, aquela coisa enrolada, que vocês conhecem bem, né? A gente sabe que tem de espírito envolvido com a Revolução Francesa, mas também implantou lá a República com muito sangue, muita guerra. E depois, em 1804, quem reencarna? Allan Kardec. Estuda onde? Em Yverdon, com Pestalozzi. Quem era amigo de Pestalozzi? Rousseau. Kardec, desde cedo, a escola de Pestalozzi era a única que não tinha ensino religioso. O ensino lá era laico. Vão vendo a formação de Kardec. Rousseau falava da transformação da sociedade. Vocês vão ver isso o tempo todo no Livro dos Espíritos. A necessidade de mudança. Pega lá o Livro dos Espíritos. O que se pregava naquela época? Mulher tinha alma? Era uma dúvida. Mulher tinha alma? Era uma dúvida. Negro tinha alma? Lá no Livro dos Espíritos vai falar: tudo que o ganso bebe, a gansa bebe também. Calma, não foi isso que ele disse, está escrito não. Quem disse isso foi Chico Xavier. O Livro dos Espíritos vai falar dos direitos das mulheres, que as pessoas podem reencarnar, ora numa etnia, ora em outra, dependendo das suas necessidades. Não há destino manifesto de uma etnia sobre outra. Doutrina espírita, gente, vai trabalhar ideias que não eram aceitas. Ainda havia escravidão no mundo. Vai falar da necessidade de cuidar do idoso. Não existia aposentadoria. Não existia. A gente agora tem aposentadoria.
mas não existia. Lá no livro dos Espíritos fala sobre tudo isso. De onde os espíritos trouxeram tudo isso. Mas um dos espíritos que ajudaram na codificação foi Rousseau. Então Kardec vai beber do uso da razão. Aonde está a filosofia na doutrina espírita? O uso da razão. O que os iluministas pregavam? O uso da razão. Para usar o raciocínio, você precisa ter conhecimento. Então você tem que investir na educação, para que a pessoa aprenda a ler, escrever e ler livros. Kardec vai falar o tempo todo no processo educativo. Quando Kardec toma contato com a realidade espiritual, Kardec não faz, percebam bem, Emanuel Swedenborg, já ouviram falar? Ele foi um filósofo, artista, engenheiro. Ele viveu no século XVIII. Ele tinha desdobramento. Ele saía do corpo lúcido e ia para o mundo espiritual no século XVIII. E escreveu vários livros. Ele viu, sabe o que ele viu? Outro dia, um debate outro dia não, tem só 20 anos isso. Que não existe cidade espiritual, não sei o quê. Nos livros de Emanuel Swedenborg, ele viu as Summerland, cidades espirituais, 100 anos antes de Kardec. Summerland, ele chamou de Summerland. Só que tinha um problema. Ele tinha clarividência e saía do corpo. O que ele não usou? A razão. Ele via uma criatura toda deformada. O que ele dizia que era? Um diabo. Ele via um ser todo iluminado, um anjo. Mas não anjo como Kardec trabalha no livro Céu e Inferno, anjo como a igreja pregava. Então as ideias, apesar dele ter a vivência mediúnica, ele simplesmente via e relatava. Kardec fez isso? Não. Kardec fez o quê? Razão. Ele dialogava. Tem um momento lá no livro dos médiuns que uma pessoa manda para ele a comunicação de uma pedra. Quer dizer, que a pedra falando, passarinho falando. Se você é ingênuo e lida com a mediunidade, você aceita essa situação. Ele aceitou? Não, ele, ao contrário, ele descobriu o quê? Que no mundo espiritual tem pessoas que enganam. Que no mundo espiritual os espíritos têm opiniões diferentes. Uma vez ele chamou 2 pensadores franceses, desencarnados, e os 2 falaram as suas ideias, desencarnados, eram muito inteligentes. A conclusão que Kardec tirou: os espíritos mantêm ideias parecidas. Então a gente, para tirar um conhecimento como verdadeiro, não pode pegar qualquer comunicação de qualquer lugar que você recebeu no zap e aceitar. Por quê? Porque aquilo ali pode ser só a ideia do espírito desencarnado e do médium. O que vai trazer que aquilo é uma realidade? O crivo da razão e a universalidade dos ensinos. Percebam bem, não é fé cega. Não se lida com a realidade espiritual porque você está guiando. O orador, qual é o nome dele, Anderson? Ele disse que é para ir para lá, então todo mundo vai para lá. Não, da doutrina espírita não. Isso é a filosofia espírita. A filosofia espírita, ela vai falar sobre o problema do ser. Quem é você? E ela vai falar atrelando a fala filosófica
e a vivência espiritual. Não é só uma fala pela fala. A doutrina espírita surge através do fenômeno. E você, ao adentrar o conhecimento espírita, vai ter o contato com um fenômeno. Lá na nossa casa espírita, uma conhecida nossa, ela chegou na casa espírita, ela era estudante de medicina. Hoje ela é médica já, formada há algumas décadas. Como é que ela chegou lá? Ela acordou, vocês estão dormindo, né? Que nem vocês. Ela acordou no teto. Entenderam? Ela acordou no teto. Aí ela olhou para baixo e viu o corpo dela lá embaixo. Aí gritou, voltou para o corpo. Aí ela foi lá no Arautos perguntar o que era aquilo. Percebam bem, gente. Fenômeno. Ela viu uma realidade. A doutrina espírita vai explicar o que é isso. Então, é a filosofia? Mas tem também o fenômeno, a ciência espiritual. Então, a doutrina espírita vai falar sobre o problema do ser. Quem é você? Um espírito imortal. Imortal. O corpo físico morre. Tudo que nasce morre. Mas eu não morro. Ora, se eu sou imortal, se você assassina alguém, resolve o problema? Não. Você assassina, quando você desencarnar, quem está lá do lado da tua cama, em tese, tá, gente? Então não é bom matar. Não, não é. Não é vantajoso, não. Isso aí não. E aí você então começa a perceber que não é bom, porque tudo que eu faço a qualquer a menor dessas criaturas, é como se estivesse fazendo a Deus, a Jesus e a mim mesmo. Então peraí, mas não teve uma pessoa que falou isso? Teve. Um tal de Jesus. Kardec começou a perceber que o que os espíritos estavam dizendo batia com os ensinos, não os rituais que inventaram, mas os ensinos essenciais de Jesus. Aí ele faz essa percepção genial, que vocês, quem tiver curiosidade, pode ler. Ele vai falar aqui no início que ele não está preocupado com questões do tipo assim: Jesus tinha olho verde ou olho castanho? Cabelo duro ou cabelo liso? Não é essa a preocupação dele aqui. A gente gosta, né? A gente gosta dessas coisas. Tinha corpo físico ou corpo fluídico? Ele não quer saber. Ele vai pegar o que dos ensinos de Jesus? Toda a parte moral. Porque ele percebe que quando Jesus diz, por exemplo, abri aqui, né? Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Aí ele vai explicar que se você for pego pela cólera, você vai ter que resgatar isso numa próxima vida. Existe próxima vida? Os espíritos disseram. Existe reencarnação. E aí, você é imortal. Você é um espírito imortal que reencarna. Isso tudo é a filosofia espírita. A reencarnação destrói os laços de família? Não, amplia. Por isso que o amor ao próximo não é amor a quem acredita no que eu acredito. Porque hoje
eu sou espírita, amanhã eu posso ser muçulmano, e depois da manhã eu posso ser shintoísta. A reencarnação, ela amplia, ela começa a me fazer perceber quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Não há barreira física, genética. Então a filosofia espírita, ela vai revelando que eu sou um espírito imortal, que tudo que eu jogo no cosmos, tudo que eu fizer a você, eu vou receber de volta. Então é mais interessante seguir Jesus, que Jesus diz que é para dar amor. Eu brinco assim: como é que você quer que seja a sua próxima encarnação? Aí a pessoa fala: eu já fiz, acho que até aqui isso uma vez. Então eu construo minha próxima encarnação hoje, dando ao outro exatamente aquilo que eu quero para mim. É uma matemática divina. Então o problema do ser, do destino. Vocês podem cantar aquela música. Eu estou cantando muita música, né, André? Vocês perdoem aí. Vocês estão sérios, né? Como será o amanhã? Não tem essa? Responda a quem puder. Vejam bem, a doutrina espírita te responde. O que você fizer hoje será o seu amanhã. Semeie hoje, colhe amanhã. Não precisa mais ir na cigana. Essa preocupação, quando eu entendo que isso é real, isso é real. Olha a filosofia espírita, ela começa a me dizer: o meu destino não será como Deus quiser. Eu construo o meu destino usando o meu livre-arbítrio. Então você começa a ter o problema do ser. Quem sou eu? Um espírito imortal que reencarna. O destino, eu construo com o meu livre-arbítrio. E as dores e os sofrimentos, ou são provas, ou são expiações, fruto de aprendizado, para que eu aprimore, porque a vida tem um sentido. Quando a pessoa acha que a vida não tem sentido, o sentido da vida é evolução, é lei de progresso. E o caminho da lei de progresso é o amor. Fora da caridade não há libertação. Tem uma mensagem de Eurípides Barçanufo que diz assim: não imagine que alguém alcançará os páramos celestiais com lapsos de memória na consciência. Ninguém fica para trás. Ninguém é obrigado a perdoar ninguém. Mas hoje, dia 5/11, não é isso? Você não precisa perdoar ninguém. Algum raio vai cair em cima de vocês quando vocês saírem daqui, se vocês não perdoarem? Vai, gente. Só que tem uma coisa: ao não perdoar, você fica pesado, denso, porque aquilo é uma pressão. Não, mas eu sou espírita, eu orei muito, eu dei paz. Mas se o problema é fora do amor ao próximo, não há libertação, não é uma promessa. E isso às vezes, gente, é chocante, porque a gente está na tradição religiosa da promessa da salvação, a doutrina espírita, e aí entra a filosofia. Vai acabar daqui a 2 minutos, não é isso? Agora que eu me empolguei. Eu vou contar o caso rapidinho, que está no livro São e Ração, vai dar tempo. Vou tentar falar sem correr. Olha só que coisa, como a filosofia espírita fecha com os ensinos de Jesus, e você começa a entender
que realmente você não é obrigado a perdoar. Ele era médico numa cidade espiritual, nas zonas inferiores. Eu acho que é Mansão Paz o nome. André Luiz sai de uma colônia espiritual melhor, chamada Nosso Lar, com um grupo, e vai até lá, Mansão Paz, que está numa dimensão mais pesada, numa zona inferior, uma zona que André Luiz descreve como infernal. A coisa é muito triste de se ver, mas dentro da cidadela, eles estão protegidos. E eles estão lá conversando, e André Luiz conhece um outro médico. Médico com médico, e ele mostra os instrumentos que esse médico desencarnado trabalha lá na Mansão Paz. Quando André Luiz olha, ele fica espantado, porque os instrumentos desse mentor, desse trabalhador espiritual, mentor não, gente, desculpa, era igual ao do mundo físico. Só que em Nosso Lar eles usavam o quê? Eles usavam faca, não sei o quê, eles usam energia, né, gente? Ele falou, mas por que ele está usando essas coisas físicas? Aí André Luiz falou, mas por que ele está aqui? Pessoa tão boa, por que ele está nessa região? E aí você vai lendo o livro, eu já vou contar o spoiler para a gente terminar. Esse médico, ele nasceu no Brasil no início do século XX, ou no século XIX, nasceu de boa família, não teve problema com o pai foi tranquilo com ele, não teve problema com o irmão, não teve problema de educação, não teve problema financeiro, casou, não teve problema com a esposa, não teve problema com os filhos foram tranquilos, ele não fez nada de errado, grave assim, nada que pudesse. Anderson, não estou entendendo, o cara foi para uma região brava, ele não foi mandado para lá. Lembra que eu falei? Preste atenção nisso. Ele desencarnou. Passaram-se alguns anos. O que aconteceu? A esposa dele casou de novo. Aí começou o problema. Quando a esposa casou de novo, para ele não vale aquele ditado... Não, até vale, né? Viúva é quem parte, né? Até vale. Mas não cabe então. Ele, que ainda estava ali, um pouco preso à casa, ele viu ela casar de novo. Quando ela casou de novo, para ele aquilo foi a morte. Foi uma mágoa profunda. Entenderam? Ela desencarnou, foi para Nosso Lar, ele foi recolhido para uma Mansão Paz, porque ele estava vibrando com puro ódio, porque ele achou que foi traição na cabeça dele, e quando havia alguma chance dele melhorar, ele não melhorava, porque ele não queria olhar para a cara dela. Entenderam? Ele é um de nós. Se eu não trabalhar meus sentimentos, eu posso estar fazendo essa palestra aqui, mas não é garantia nenhuma de destino no mundo espiritual. Isso é filosofia espírita. Então, quando a gente fala de viver o Evangelho, tem que ser eu tenho que querer viver isso, porque eu quero transformar o homem velho em homem novo. Mas para fazer isso, eu tenho que entender todo esse edifício da filosofia espírita. Aí você atrela a filosofia à espiritualidade, ao amor ao próximo e ao teu progresso. Gente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Nosso tempo acabou. Obrigada, Anderson. Nós agradecemos as suas orientações, termos passado um pouco do seu conhecimento, né? Com certeza nos ajuda, porque a gente sabe que a gente